Olá, galera que assiste o MP3 News. Sejam bem-vindos a mais uma edição do seu canal de notícias preferido. O Clube de Regatas do Flamengo informa que, após reunião com o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e demais diretores do departamento, o atleta Gabriel Barbosa foi multado e comunicado pelo dirigente de que não usará mais a camisa 10 rubro-negra nas competições possíveis de alteração da numeração, informou o clube em nota. Gabigol continuará com a camisa 10 na Libertadores, já que não é possível fazer a mudança com a competição em andamento. Só cabe alteração se Gabriel Barbosa sair da lista no mata-mata e o Flamengo entregar a 10 a um eventual reforço. Jogadores do atual elenco têm de seguir com o mesmo número até o fim da competição. Em imagem vazada, Gabigol aparece dentro de sua casa vestindo a camisa do Corinthians e bebendo cerveja com amigos, entre eles dois funcionários do Flamengo, o supervisor Márcio Santos, de camisa preta, e o roupeiro Sidney Bernardes, ao fundo. O clube também puniu o supervisor, que recebeu advertência por questões hierárquicas. A foto foi tirada na quinta-feira, dia seguinte à vitória do Flamengo sobre o Bolívar por 4-0, pela Libertadores. Gabigol promoveu um evento em sua casa, com música. Após o vazamento, a assessoria de imprensa do jogador informou que a imagem era editada. No entanto, o clube confirmou que se trata. Não deixe de comentar sobre essa notícia e se inscrever em nosso canal. Obrigado. Augusto Melo confirma a saída de Cássio e brinca com foto de Gabigol vestindo camisa do Corinthians. O rompimento do vínculo será assinado nas próximas horas. Ainda não foram revelados detalhes de como a rescisão foi acertada. Nos últimos dias, o jogador e os empresários dele comunicaram ao Corinthians o desejo de sair. O presidente Augusto Melo tentou demovê-lo da ideia, mas ele se mostrou irredutível. O clube estima que a saída do goleiro vai representar uma economia de cerca de 6 milhões de reais até o fim do ano, entre salários e outros encargos. Ele deve receber homenagens do timão nos próximos dias. O Corinthians ofereceu prorrogar o vínculo do jogador até 2026, mas nem isso seduziu. Cássio reforçou que a intenção de sair não tem relação com aspectos financeiros ou contratuais. Como líder do elenco, Cássio vinha sendo uma espécie de escudo para os demais atletas em momentos críticos, o que tem sido rotina nas últimas temporadas. Com a saída de outros líderes recentes, como Gil e Renato Augusto, além da aposentadoria de Fábio Santos, ele passou a ser ainda mais exigido em 2024. O jogador vinha dando sinais de esgotamento nas últimas semanas. Depois de cometer algumas falhas e desabafar publicamente sobre o momento que vinha atravessando, o goleiro foi reserva nas últimas 6 partidas, perdendo a posição para Carlos Miguel. Com a saída de outros líderes recentes, como Gil e Renato Augusto, além da aposentadoria de Fábio Santos, ele passou a ser ainda mais exigido em 2024. O jogador vinha dando sinais de esgotamento nas últimas semanas. Depois de cometer algumas falhas e desabafar publicamente sobre o momento que vinha atravessando, o goleiro foi reserva nas últimas 6 partidas, perdendo a posição para Carlos Miguel. Se eu estiver atrapalhando o Corinthians, se não estiver agradando, para mim está muito difícil também. Tudo de errado que acontece no Corinthians sobra para mim. O time leva gol e a culpa é do Cássio. Toma um gol de pênalti e a culpa é do Cássio, desabafou o goleiro. Há 3 semanas, atualmente com 36 anos, Cássio pensa em jogar mais 3 ou 4 temporadas. Saída de Cássio do Corinthians emociona Careca, não gostaria que fosse assim. Não deixe de comentar sobre essa notícia e se inscrever em nosso canal. Obrigado. Antes de ser afastada do controle do futebol do Vasco pela Justiça do Rio, que atendeu a pedido da diretoria de Pedrinho, a 777 Partners acenou com a possibilidade de venda da SAF do clube. E estabeleceu um preço, estava disposta a negociar sua parte por 600 milhões de reais. O negócio envolve ainda a obrigação do comprador de fazer os aportes previstos no contrato da 777 com o Vasco. Assim, o valor total chega a 1 bilhão de reais. Rodrigo Capello explica a negociação da Crefisa para a compra da SAF do Vasco. Até agora, a 777 integralizou 31% das suas ações na SAF. Ou seja, fez aportes correspondentes a 31% dos 70% que detém da SAF vascaína.
A empresa fez um empréstimo ponte de 70 milhões de reais em 2022 e pagou mais duas parcelas de 120 milhões de reais cada em 2022 e 2023, somando 310 milhões de reais. Como o acordo previa o pagamento de 700 milhões de reais por 70% da SAF, o valor de 310 milhões de reais corresponde a 31%, quando recebeu os primeiros contatos de interessados, ainda no fim de 2023. A 777 nem quis ouvir propostas pela SAF vascaína. Mas a história mudou nos últimos meses, inclusive nas conversas com o dono da Crefisa, José Roberto Lamachia. A empresa americana avisou que faria negócio se os valores subissem e se aproximassem do dobro do que ela já aportou, ou seja, cerca de 600 milhões de reais. Pedrinho diz que dono da Crefisa tem muito interesse em ajudar o Vasco. Isto porque a companhia entende que a venda de parte das ações concede o direito de ter o controle de todo o negócio, como se fosse um plus numa simples compra de ações. Além disso, a aquisição do Vasco ocorreu em 2022, quando a equipe estava na Série B, e a 777 entende que valorizou o clube desde então, com aumento de receita. Além disso, qualquer comprador precisará pagar os aportes estabelecidos no contrato original de formação da SAF. Faltam duas parcelas, uma delas de 270 milhões de reais em setembro deste ano e outra de 120 milhões de reais em setembro de 2025. Os dois valores ainda serão acrescidos de correção monetária.